a vida inteira tentando conseguir e aprender, e estamos caminhando ainda a passos lentos para poder aprender. Eles não entendem isso, que a doutrina espírita, que a filosofia espírita é uma ciência, é uma doutrina, uma religião, que você vai aos poucos caminhando para toda a eternidade, até depois que você passa para o mundo espiritual. Você ainda continua se melhorando, ainda continua se elevando. E os nossos irmãos ainda, com certeza, nossos, de vidas passadas também, né? Tentam colocar os espíritas, a maioria de nós espíritas, como que a gente fala no popular, na saia justa, para ver também se a gente, alguma coisa contradiz, né? Mas como nós já sabemos que não é por aí, nós não temos essa pretensão de querer convencer ninguém, de querer que ninguém mude de religião para seguir a nossa, nós sabemos, de alguma forma, contornar e conviver com esses problemas de uma forma mais amena, principalmente agora, nos últimos tempos, né? Agora, antigamente, aqui em Macaé, quem não é de Macaé, não sei se sabe disso, antigamente, aqui de Macaé, existia uma coisa assim. Alô? Existiam essas situações, essas divergências, grupos, pequenos grupos, subgrupos nas casas, né? Agora, graças a Deus, está tudo muito unificado, a turma está muito unida, o espiritismo está numa expansão muito bacana aqui em Macaé, e isso nós agradecemos a Deus. Então, vamos ler a questão número 4. Mas os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, né, tapara a boca dos saduceus, que eram também outros povos, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor esta questão para o tentar. Esses fariseus eram as pessoas, né, que tentavam burlar as leis, eram doutores, eram pessoas consideradas como se fossem advogados, que cuidavam das leis, cuidavam das finanças, e não eram pessoas de muita confiança na época do povo. Mas eles tinham prestígio, porque eles dominavam, né? Dominavam a situação financeira dos lugares onde viviam, onde estavam. E o povo sabia do jeito que eles eram. Até hoje, a gente, né, quando encontra pessoas que têm um comportamento não muito bacana com coisas do país, né, com leis e com dinheiro, com finanças, e que às vezes não levam muito a sério, muito certo o seu procedimento, a gente chama aquilo um fariseu, né? A gente tem essa mania. Então, o que eles fizeram? Eles tentavam colocar Jesus em situação difícil para que eles pudessem desmoralizá-lo. Mas o mestre, como sempre foi inteligente, perspectivo, né? É uma pessoa que tinha muita condição de raciocínio, ele pensava muito antes de falar, era um sábio, né? Era tudo que nós sabemos. Dificilmente caía nessas armadilhas. Aí eles perguntam, mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Está no Evangelho de Mateus, no versículo 22, capítulo 34 a 40. Esse era a atitude dos povos fariseus em relação ao nosso mestre, para que ele caísse em contradição e eles encontrassem situações para julgá-lo. Como foi, nós sabemos o final dessa história, né? Que não foi conseguido isso, ele nunca caiu em contradição, ele nunca deixou de fazer o que ele tinha que fazer de maneira humilde, correta e com amor. Então, levaram mesmo as vias de fato, lavando as mãos, mas fizeram da mesma forma. E o segundo item, caridade e humildade. Está todo mundo certo aí me ouvindo? Parece que estou... Valéria? Alô? Sim, oi, meu bem, estou vendo sim, Valquíria. Estamos ouvindo, está ótimo. Então, é que eu caí, mas já voltei. Ah, bom, está um silêncio ensurdecedor aqui. Nós estamos concentrados, Valquíria, mas está tudo certo, pode ir adiante. Tá. Então, 5, caridade e humildade. Aí nós voltamos aos preceitos de Jesus. A caridade, ela existe porque ela é contrária, né? A caridade é o sentimento,
a virtude contrária ao sentimento negativo, do orgulho e do egoísmo. E a caridade, a humildade, ela vem acompanhada pelo grande sentimento que todos os povos existe dentro de cada um de nós, que é o amor. Ela funciona através do sentimento de amor. Então, do momento que você tem humildade e você tem a caridade e tem amor, você consegue levar o seu projeto até o fim. Nós estamos vendo a nossa irmã, a gente sabe que a gente nós espíritas não apontamos muitas pessoas, mas é bom que a gente dê um exemplo que esteja bem na nossa vista, para a gente entender melhor, né? Nós estamos vendo a nossa irmã, Alessandra, se esforçando, né? Ajudando o próximo, né? Levando um cafezinho fresquinho, quentinho, para os nossos irmãos de rua, e se esforçando, ficando até mais tarde trabalhando, levantando cedo para trabalhar. Quer dizer, é uma coisa que está sendo feita, temos a nossa certeza, com mais sentimento de amor e com mais pura vontade de ajudar, pura e simplesmente, porque nós sabemos que não tem nenhuma vantagem agora nessa reencarnação material esse trabalho. Esse trabalho é uma aquisição para o espírito da nossa irmã e de todos aqueles irmãos que estão lá ajudando, de todos que estão orando, pedindo a Deus que tudo dê certo, de alguma forma colaborando com esse trabalho. É uma aquisição do espírito. Ele está sendo feito com amor, com humildade e com trabalho de caridade. Com certeza está sendo. Então, isso, com certeza, é um verdadeiro trabalho de caridade. Aquele trabalho que é feito de pura e simplesmente, sem nenhum interesse. É para conseguir voto? Não. É para ser a rainha da primavera? Não. É simplesmente por amor. Amor ao próximo. Como Jesus nos disse, amar o próximo como a ti mesmo. Né? É uma verdade. Quando você ama o próximo, você se ama, você se gosta, você pratica o seu evangelho, você é uma pessoa feliz, você procura estar bem com você mesma emocionalmente e junto às pessoas, aceitando as dificuldades da vida, caminhando na doutrina para que você cada dia melhore. Então, você fazendo isso, você está se amando, né? Cuidando da sua saúde, essas coisas todas que nossa irmã e a maioria de nós estão tentando. Então, quando você está fazendo isso tudo, você está se amando e está amando ao próximo. Então, é isso que está acontecendo. O amor ao próximo vem do sentimento que você desperta em você, do amor que você tem por você, dos cuidados que você tem com você, com a sua alimentação, com o seu bem-estar, com o seu repouso, para que você possa estar bem, para então você amar ao próximo. Você se ama e né, que diz, se fortalece com a caridade, com a humildade e vai ao encontro do trabalho ao próximo, que é isso que a nossa irmã e muitos irmãos que a gente conhece está fazendo, né? Eles já fizeram, estão fazendo ainda. No momento foi o que eu me lembrei, então ela que me perdoe, porque não é muito bom a gente colocar essas coisas, mas a gente está colocando para poder a gente entender. Então, é para a gente entender uma coisa assim, é fácil fazer caridade? Não, não é fácil, não. A gente faz de maneira correta? Não, não sabemos. Mas é o que se pode no momento, é o que se tem para hoje, como diz o ditado, né? Meia nora tem essa mania de dizer, vai fazer uma comida, os filhos não gostam, é o que tem para hoje. Então, é o que se tem para hoje. Muitas vezes a gente poderia fazer melhor, talvez não esteja certo, mas nós estamos fazendo o que podemos e agora, no momento, é o que se pode fazer. Então, não se questiona se está certo ou errado. Se questiona se dentro de nós existe essa humildade, existe esse sentimento de caridade e existe amor. Então, façamos o que o nosso coração nos manda. Façamos o que o nosso sentimento nos manda e aquilo que está no nossa condição de fazer, né? Independente de que seja certo ou errado. Porque muitos de nós, às vezes, a gente aponta, né? Isso que fulano está fazendo não está certo. Deveria ser assim, assim, mas deveria para o outro fazer, né? Então, se aquele que nós estamos dizendo deveria estar fazendo, a nossa única obrigação é ajudar. Se nós não podemos ajudar, não vamos atrapalhar, né? Nós vamos pedir para aquela pessoa cada vez possa mais trabalhar, cada vez se sinta mais feliz com o trabalho que desempenha. O trabalho de caridade que está fazendo é esse que é o certo, é esse que é o que se pode fazer no momento. Se existe outros, a gente vê no mundo espiritual, com nossas leituras, a gente vê que existe muitos outros tipos de trabalho, muito mais sublime, né? Muito mais dentro da nossa limitação e mundo que nós estamos. No mundo que nós estamos atualmente, a caridade que se pode fazer é o que se está fazendo. E ela está sendo com amor e sendo com humildade, é o que conta, né? Então, parabéns a todos os nossos irmãos que estão tentando
ajudar o próximo nessa pandemia, com amor e com o sentimento de bondade e de humildade. Amarás a Deus, aí vem sim, caridade e humildade, tal é a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Olha que problema sério, né? Egoísmo e orgulho é a perdição. Isso significa o quê? Que o egoísta e o orgulhoso não pode trabalhar na caridade? Pode, como nós dissemos agora, é o que se pode fazer no momento. Mesmo com as nossas dificuldades emocionais, com as nossas dificuldades íntimas, a gente, se pode fazer a caridade, façamos. Mesmo que sejamos egoístas e que tenhamos muito orgulho. Mas se o momento é propenso à nossa caridade e aparecer a oportunidade, nós não vamos perder. Nós não vamos dizer assim, não vou ajudar não, porque quando eu precisei ninguém me ajudou. Vamos ajudar naquele momento. Vamos deixar o orgulho de lado, vamos começar a treinar isso aí e começar a ajudar. Vamos deixar o egoísmo de lado e tirar o que é nosso, que nós não usamos mais, que nós não queremos mais, que nós não gostamos mais, que você engordou e apertou, e vamos deixar o egoísmo de lado e distribuir para os nossos irmãos mais necessitados, porque aquilo que nós pensamos que não serve para nós, para alguém é servir. Tem pessoas que têm menos do que nós. Então, para que nós vamos ficar guardando coisas que nós não estamos usando, só está atrapalhando dentro de casa, e com tantas pessoas precisando? Mesmo que você não possa fazer o certo, bota na porta da sua casa, dá uma pessoa que você sabe que vai distribuir, faz alguma coisa, mas sai do egoísmo e sai do orgulho, começa a sair, porque se nós não começarmos nessa encarnação, vai ser muito difícil para nós começar tudo em próximas. Né? Então, se nós ainda temos em nós muito forte o egoísmo e muito forte o orgulho, vamos tentar sair agora. Não vamos agradecer a Deus o que o mundo está passando, mas vamos aproveitar essa situação difícil como uma oportunidade de vencer um pouco o nosso egoísmo e deixar de lado o nosso orgulho e fazer alguma coisa por alguém. Né? Porque é uma oportunidade única que Deus está nos reservando, Ele não está nos dando essa situação difícil para nada. Ele está testando a nossa capacidade de tentar vencer essas dificuldades. Porque a caridade e a humildade, muitas pessoas já têm, já venceram, ou já estão mais na frente de outros, né? Mas o egoísmo e o orgulho é muito focado ainda, é muito dizimado ainda entre nós. Então, é uma grande oportunidade que nós não devemos perder, porque nós não sabemos se vai aparecer outra. Então, a cada oportunidade que Deus nos oferece, nós temos que agarrar de unha e dente, cada um dentro das suas limitações, mas temos que aproveitar. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás o teu Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, viu? Amarás teu Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. E é como a gente colocou, a necessidade de nos amarmos, de nos perdoarmos, de nos aceitarmos e nos conscientizarmos das nossas dificuldades e tentar conviver com resignação. Dessa forma, nós teremos condição de ajudar o próximo. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Está vendo? Uma coisa depende da outra. Você tem que amar o próximo, porque senão você não está amando a Deus. Porque em todo próximo que nós vemos, em todos o irmão que está à nossa frente, da nossa necessidade, necessitando até do nosso sorriso, até do nosso cumprimento, até do nosso perdão, seja lá do que for, é Deus que nós estamos vendo nesse irmão. Né? É Deus que nós estamos ali, representado naquela pessoa que vem representada em Jesus. Então, a cada negação que nós temos dessas atitudes com esses irmãos, nós estamos deixando de amar a Deus. Então, é uma coisa que uma está dentro da outra. A proporção que você ama um irmão necessitado, você está amando a Deus. E você não pode amar a Deus sem amar o nosso irmão, nem o irmão sem amar a Deus. Então, uma coisa que está ligada com a outra. Significa o quê? Que todos nós estamos em Deus, né?
quem precisa, quem não precisa, todos precisamos, todos estamos necessitando de caridade. Às vezes você tem muita coisa para oferecer materialmente, mas no seu interior você não está bem, necessita de outro tipo de caridade. Então, aquele, às vezes, que você doou o bem material é que vai te dar um exemplo de amor, né, de fraternidade, que vai te ajudar, que vai te levantar, vai deixar você bem. Só o trabalho que você realiza com esses irmãos é um agradecimento que tem que se fazer a eles, que é uma oportunidade que ele nos dá de você ter um dia melhor. Porque quando você trabalha para os irmãos, quando você trabalha na caridade, é você que recebe o bem-estar. O irmão recebe, mas você recebe muito mais. Muitas vezes ele até é um irmão que ainda carrega essa dificuldade do orgulho, do egoísmo, né? Então ele recebe, mas nós não sabemos dentro dele o que foi que ele pensou, o que foi que ele sentiu, né? Às vezes ele aceitou pela necessidade muito grande no momento, mas às vezes ele não é tão assim espontâneo, ele está ali sofrendo pelo aquele orgulho, pelo aquele egoísmo. E a pessoa que fez se sente feliz, se sente melhor, sente um dia muito melhor. Então, esse irmão foi o quê? Foi um instrumento para te ajudar a você ter um dia melhor. Então, quando a pessoa tem um sentimento de caridade, de amor ao próximo, intrínseco no sua alma, a pessoa faz a caridade sem perceber. Às vezes faz até todo dia, toda hora, 24 horas em preces, 24 horas em elevação de pensamento, em vigília, isso tudo é caridade. Então, a pessoa faz isso aí e não percebe mais, porque já fez parte do seu interior, da sua alma, aquele sentimento. Como nosso irmão Paulo nos fala, depois que consegue, né, encontrar essa verdade, se ele encontrou, nós também podemos, né? E passa para os outros essa verdade que fica a resgate de todos nós. Já lemos o segundo, né? Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é fazê-lo contra Deus. Isso aí. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Então, não adianta fazer o bem se você não tem a caridade em você, se o amor espontâneo, se o sentimento de humildade, de caridade não está em você. Não adianta você sair por aí dando esmola, não adianta você por aí dando dinheiro, porque político também faz isso, né? Muita gente faz isso e o sentimento, quando acaba essa fase, nem lembra mais de fazer nada. Agora, a pessoa que tem a caridade dentro de si, todos os dias é dia de trabalho, de amor ao próximo. Necessidade de caridade, segundo Paulo. Gente, querem falar alguma coisa? Esse é um tema muito bom, podem falar. Estou aqui para ouvir. Podemos dar exemplos, podemos falar, né? Valquíria, já que você citou aí, né, a Alessandra, né, a gente, na verdade, esse trabalho lá da praça, né, você tem pessoas que estão em situação de ruas, né, situação de rua, que, na verdade, é muito além de morador de rua, né? E Sim. é um trabalho que não é nosso, na verdade, né? É um trabalho de um casal, né? E são até evangélicos, né? Você começou falando também aí das opções e tal. É um casal de evangélicos que faz esse trabalho há quase 5 anos, todos os dias. Eles acordam 5 horas da manhã, tem a preparação no dia anterior, como ela está fazendo ali agora, acorda 5 horas para montar, fazer 7h30 da manhã, de 7h30 até as 8h, está na praça todos os dias, chova ou faça o sol. E aí, esse casal saiu em férias agora, né? 10 dias de férias, depois de quase 5 anos de trabalho ininterrupto. Um pouquinho, né? E aí a gente fez uma escalinha para poder suprir alguns dias, né, desse trabalho. E a gente, às vezes, ajuda lá. Então, você vê uma coisa interessante que tem lá, é que todas as pessoas são bem-vindas, né? Independente de ser evangélico, eles sabem que nós somos espíritas, tem católico, tem pessoa que nem religião tem, mas que vai lá pelo simples prazer de ajudar. Então, assim, aos poucos, né, a gente percebe alguns exemplos, né, que essa questão de religião ela está transcendendo, né? O que vale realmente é a intenção das pessoas ajudarem o próximo. E essa questão também da pandemia, né, trouxe muito disso, né? Que realmente as pessoas estão precisando cada vez mais dessa ajuda, né? Então, não é nada demais, é só uma coisa que a gente está
de alguma forma, tentando fazer pontualmente, né? E a gente se inspira quando a gente vê, né, pessoas que se doam, assim, muito mais, assim, vários anos e anos e anos Mas não foi bom, mas não é bom copiar, de um copiar trabalho essas como coisas esse. boas, não é bom? É A bom gente pode imitar se o que é bom. engajar, a gente pode se engajar nesses trabalhos, entendeu? A gente não É. precisa reinventar a roda, né? Tem muita gente Uhum. precisando de ajuda, então, aonde tiver, próximo, seja de que religião É, for, a gente tem que não transcender vai essas parar coisas, mais. Isso aí, né? muito bom. Então, mas não deixa de ser verdade, né? E outra coisa que a gente deveria colocar, porque Jesus foi assim, né? Não tinha religião, não tinha templo, não tinha discriminação de ninguém, preto, branco, católico, protestante, nem existiam esses nomes, né? Essas coisas foi dada por nós, os templos foram construídos por nós, as igrejas e tudo mais foram construídas por nós, né? Centro espírita, espaço físico foi construído por nós. Jesus caminhava e quem o acompanhasse aprendia. Os ensinamentos iam passando as parábolas, os ensinamentos, através da oportunidade que surgia, e quem quiser acompanhasse e aprendesse e botasse em prática. Não tinha templo, né? E nem discriminava ninguém. Como o apóstolo Paulo também conseguiu, através das cartas que mandava, né? Conseguiu também desenvolver nas pessoas esse sentimento, porque as casas religiosas, os templos religiosos, viviam também assim, dentro, em diferença uns com os outros, criando subgrupos dentro das próprias religiões. E ele foi colocado, né? Foi avisado disso aí. Então, a primeira e a segunda carta que ele mandou foi justamente tentando, né, a amenizar isso aí, as pessoas deixarem de ter, dentro da própria casa onde frequentavam, existir pessoas seguidoras de uma situação e outra de outra, subgrupos nas casas religiosas, nos templos religiosos, né? Isso tudo nós vamos chegar lá na frente. Então, vamos ver a necessidade da caridade segundo Paulo. Aí tem essa máxima muito bacana que todas as pessoas que se dispõem à caridade, bota sempre muito isso dentro da sua alma, né? Para poder dar certo. Então, ele diz assim, essa prece, né? Esse ensinamento, chamam de versículo em outras religiões, né? Não importa o nome, o que importa é o ensinamento que aqui vai. Então, diz assim, ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os ministérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. Então, não adianta você se arvorar de trabalhador, de caridoso, de muita fé, né? De muito religioso, que frequenta muito as casas religiosas, que você não falta nenhum dia, que você deu não sei quantas obras. Não adianta nada disso que você deu, né, não sei quantas quentinhas para os pobres. Se isso for uma coisa que você faz por obrigação, para você mesmo, como quem diz, para ganhar um pedacinho do céu, ou então para alguém acha que você está fazendo a caridade, não vai adiantar, porque ela tem que vir espontaneamente dentro da sua humildade, do seu amor, mais puro dentro de você, independente do que você já tenha feito antes. Se você não fez de caridade, não tem a ver. Até quando você vai rezar, vai orar, você pede pelos irmãos, pede a Deus que te ajude a suportar as situações difíceis que você vive com os irmãos em Cristo, que nós vivemos com os nossos irmãos da terra, porque nós vivemos. Então, não adianta você sair para fazer um trabalho bacana e você antes não pedir ajuda aos espíritos superiores dentro da sua simplicidade, da sua humildade e da sua condição ainda de inferioridade, que nós sabemos que ainda não chegamos a esse ponto. Se nós não pedimos isso aí, nós não, a nossa maneira de tivermos essa humildade, essa caridade não vai valer, né? Então, ainda diz assim, a caridade é paciente, é branda, é benfazeja.
A caridade não é jubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Olha que coisa mais profunda para a gente chegar a isso aqui, né? Sem a gente olhar, poxa, servi aquele moço uma comida tão gostosa e ele passou para frente, não quis comer. Ele disse que não queria, ele disse que estava ruim, né? Ele, como eu soube uma vez um lugar aqui que oferecia almoço aos domingos aos irmãos, né? Inclusive as famílias todas participavam junto, e teve uma irmã que reclamou, que disse que só dava frango, que todo domingo era frango, entendeu? Olha o nosso orgulho aí, olha o nosso egoísmo, né? As pessoas saem de casa, preparam aquele almoço bacana de família, porque as famílias participando, né? Aquilo tudo gostosinho, temperadinho com cebolinha, com salsinha, tudo cheiroso, o cheirinho vem até na rua, e o irmão que vai considerado aquele irmão que não tem o que comer, porque não tem, a gente sabe que não tem, quando recebe vários domingos seguidos aquela comidinha, um dia o franguinho vinha com batata, outro dia o franguinho vinha frito, outro dia vinha desfiadinho, mas era o frango, porque é a carne mais barata, é que se pode trabalhar, né? Porque eram os próprios irmãos da casa que forneciam. A pessoa reclama que não podia comer mais aquilo, que não aguentava mais comer todo domingo frango. Então, não significa que aquela pessoa que é pobre, e que ela é pobre materialmente, mas o espírito ainda está no orgulho, no egoísmo, o espírito está rico desses sentimentos inferiores, que ainda não conseguiu sanar, mesmo passando dificuldades. Então, esses nossos, talvez seja até nós mesmos, né? Precisamos ainda de mais tempo, mais encarnações, mais dores para que nós possamos buscar dentro de nós esses valores, porque é só com esses sentimentos que nós recebemos, para nós melhorarmos, que a gente consegue despertar para essas coisas. Enquanto a gente está no bem bom, está difícil a gente achar que a gente é egoísta, está difícil a gente achar que a gente é orgulhoso, porque de vez em quando, no final do ano, a gente vai lá e dá uma cesta básica, então eu não sou egoísta, né? Eu não sou orgulhoso, que eu dei a cesta básica e cumprimentei de mão, né? Então, você vem para casa, passa o resto do ano tranquilo, no seu apogeu, né? Na sua vidinha boa, sem sair do seu ponto de descanso, né? Da sua zona de conforto, e você não está vencendo o egoísmo e o orgulho também. E aquele irmão também que você olhou e que ele não pode, não tem aquilo em casa, e quando você oferece, ele rejeita, intimamente ele rejeita, ele é ruim? Não, ele ainda não venceu essa dificuldade, ele ainda não venceu esse orgulho. Às vezes uma pessoa vem, eu estou falando por mim agora, é o exemplo meu, às vezes uma pessoa vem oferecer uma coisa a gente, um benefício, um carinho, uma coisa qualquer, e uma coisa às vezes que você não gosta, você não queria, você sente aquilo na hora que a pessoa te oferece aquilo, você, em vez de abrir seu coração para receber aquilo com todo amor, com toda humildade, você brinca, sorri, agradece, mas no fundo você fala, não gosto disso, não queria isso. Lá dentro de você, estou falando por mim, não estou falando dos outros. Eu sei de mim, cada um de nós sabe de nós, né? Aí você pensa assim, eu não gostaria disso, não gosto disso, não queria isso. Mas você sorri fingidamente, né? Agradece e guarda aquilo, e com a próxima pessoa que está perto de você, você fala, não gosto disso, fulano me deu, mas eu não gosto. Eu não queria isso, entendeu? Eu falei outra coisa, fulano trouxe isso que eu não gosto. Muitos de nós ainda é assim, mesmo estando numa situação não tão carente ainda, né? Assim, entre aspas. E os nossos irmãos, significa o quê? Que todos nós temos esse sentimento dentro, de egoísmo, de orgulho e outros, mas que, graças a Deus, nós estamos tentando vencer, né? Tentando caminhar na doutrina para começarmos a aprender a vencer essas dificuldades, e talvez daqui a um tempo a gente se torne mais humilde, né? A caridade brote em nós de uma maneira mais explícita, e nós possamos ficar ainda mais felizes do que já somos por conhecer a doutrina. Quando a gente começar a vencer essas dificuldades,
e conseguir ter atitudes louváveis dessa forma, imagine como nós vamos ficar felizes de sermos espíritos. Se agora, nós, pelo menos eu, já somos, né? Com o pouco que nós conseguimos, a gente já se considera, né, felizes, e quer fazer todo mundo que está à nossa volta feliz, quer demonstrar essa nossa alegria de sermos espíritos, por termos conhecido essas verdades e que estávamos tentando para liberar em nós esses valores que Jesus nos ensinou, a gente já se sente feliz com isso. Imagine quando a gente vencer bastante essa encarnação, talvez a gente não vença totalmente, mas vencer ainda bastante esse egoísmo, esse orgulho, né? Essa vaidade, a gente, como nós vamos ficar melhor? Então, vamos tentar, cada dia, melhorar um pouco, porque o objetivo da doutrina é esse, a nossa melhora, né, individual, a nossa melhora íntima, a nossa reforma íntima. Ela se faz de maneira, como está dizendo aqui, a caridade é paciente, é branda, é benfazeja. Esse é um tipo de caridade que nós estamos fazendo conosco mesmo, tentar vencer essas dificuldades para poder nós sermos melhor para os outros. Quando nós ficarmos melhor para nós, seremos melhor para os outros, porque nós passamos para as pessoas o retrato do nosso íntimo. Se nós somos uma pessoa egoísta e orgulhosa, dificilmente a gente, uma hora, nos capole esse sentimento em relação aos outros. Então, nós trabalhando esses sentimentos inferiores, a gente vai conseguindo conviver com as pessoas dessa maneira mais branda, quando a gente conseguir vencer essa dificuldade e sermos mais caridosos, mais pacientes, mais humildes, mais calmos, né? Respeitar, fazemos o máximo de bom que nós pudermos fazer, conforme Jesus nos ensinou e nos deu exemplo. Então, agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanece, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo diz isso na carta aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, em 13, versículo 13, capítulo 1 a 7, de 1 a 13, né? De 1 a 13. Passa essas verdades. As cidades, como eu falei no começo, viviam assim, em desarmonia espiritual. As casas religiosas viviam em desacordo, não se entendiam. E ele ia passando, a cada situação que ele ia vendo, a cada pessoas, ele ia passando ensinamento, depois que ele se converteu, e mostrando as verdades, explicando o quanto foi bom para ele. Você vê quanto é bom para nós quando nós vencemos essas dificuldades. Nós conseguimos passar para os outros também essas coisas boas, esses ensinamentos. Ninguém consegue passar para o outro aquilo que não acredita, aquilo que não é, aquilo que não faz. Quando você vai num lugar falar alguma coisa para alguém, é preciso que você acredite naquilo e possa exemplificar aquilo que você está falando. Se você vai em uma casa espírita, numa casa de um parente, na casa de um amigo, colocar alguma verdade, alguma coisa que lhe é solicitada ou que você precisa fazer, você primeiro tem que acreditar naquilo que você está fazendo e tem que botar em prática, pelo menos se esforçar para colocar. Do contrário, na hora que você for colocar essas situações, você vai fraquejar, porque a espiritualidade percebe a sua fraqueza, percebe a sua inferioridade e, de alguma forma, você não vai conseguir. Quando a gente vai fazer uma palestra na casa espírita, nós contamos com quem? Com os espíritos amigos. Nós contamos com Jesus, com esses espíritos que nos influenciam, né? Que nos intuem, para nós colocarmos verdades da doutrina. Mas é preciso que nós aceitemos também, e que nós acreditemos e estamos tentando também acompanhar e nos melhorar. Senão, nós não teremos, entre aspas, assim, sem querer, né, menosprezar muito a gente também, uma palavra que eu não encontro outra, nós não teremos moral para fazer isso. Como as famílias, como os pais, como os nossos pais, nós como pais, como irmãos. Se nós não acreditarmos naquilo que nós estamos querendo ensinar na nossa casa, transformar o nosso ambiente familiar, nós temos também que ter convicção daquilo que nós estamos querendo colocar para os nossos entes queridos. Senão fica difícil deles acreditarem em nós. Porque antes da gente falar, antes da gente escrever livros, ler um monte de livro, o exemplo é o maior valor. Quando você dá exemplo daquilo que você faz,
Não precisa ninguém dizer nada, você vai fazendo a caridade, e não precisa ninguém dizer, não precisa a pessoa dizer, todo mundo está vendo. Então, uma pessoa que faz uma caridade com humildade, e que é paciente, que é branda, e que faz a caridade sem ostentação, ela pode chegar em qualquer lugar e falar sobre a caridade, porque ela tem base para falar, da sua alma. Ela se transformou, ela conseguiu vencer, ou pelo menos venceu em parte essas dificuldades para poder botar em prática essa humildade. Né? Vamos ler o número 7. Tá certo, gente, o que eu estou falando? Vocês querem colocar alguma coisa? Tá certo, só que eu acho que é isso mesmo. E você tocou numa coisa muito importante, que às vezes a gente pensa que a gente está nesse processo de tentar ajudar, de que a gente se sensibiliza, que a gente parece que a gente está conseguindo dar um passinho para frente, achando que a gente, olha, pareceu uma oportunidade, né? Eu vou fazer alguma coisa de bom, né? E aí você percebe do outro que o outro não percebe, não valoriza, que o outro não parece que foi em vão que você fez. E eu acho, assim, pelo tudo que a gente aprende no Espiritismo, que nada é em vão, né? Tudo que a gente fizer de bom é a nosso favor, no final de contas. Não é nem o favor ao próximo, né? Aconteceu uma situação comigo, muito tempo atrás, em Macaé, tinha um amigo da Petrobras, logo quando eu comecei a me interessar pelo Espiritismo, chamava Ivo, e ele tinha um trabalho de distribuir sopa ali naquele bairro que fica ali uma favela que tinha no caminho para Cabiúnas, eu esqueci o nome dela naquela época. E aí eu falando um dia no trabalho, que eu estava muito desanimado, que eu estava querendo mudar, né, procurando uma outra religião, estava interessado no Espiritismo. Ele virou, e que eu queria muito fazer alguma coisa. Ele falou assim, então vem sábado comigo, falou ver se no meu vídeo, né? Eu não tinha nem vontade com ele, não. Eu vou distribuir uma sopa. Vamos ver lá como é que você acha. Eu achei aquilo assim meio, tá bom, vou lá. Fui com ele lá nesse bar distribuir. Não fiz a sopa ele que fez. Assim, eu fui só assim, muito mais interessado em me ajudar, sinceramente, pelo poder de me dar a oportunidade de fazer alguma coisa. E fui lá e distribuí a sopa com ele. E realmente, ele abriu o carro dele, ele tinha um carro com a abertura e fez aquela fila enorme, e todo mundo comeu a sopa e depois nós voltamos. Passado uns meses, aí eu comecei a frequentar o Espiritismo, né, e entrei para outros trabalhos, não fui mais com ele, fui uma vez. E aí um belo dia eu estava chegando ali no Sendas à noite, parei o carro, correndo para comprar uma coisa, era tipo 8 horas da noite, estava para fechar o Sendas. E eu parei o carro, o Sendas tinha uma entradinha, acho que onde tinha ônibus, bem ali do outro lado do posto de gasolina. Acho que hoje em dia nem pode parar na última vez, mas naquela época eu parei e desci. Quando eu desci, juntou uns 7 meninos de rua em volta de mim. Tio, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eu falei, calma, gente, gritando comigo. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Eu falei assim, calma, gente, que eu não tenho dinheiro. Eu estava com cartão também, eu não tenho, calma. Nisso um grita lá. Larga ele, é o tio da sopa. Na hora eu levantei na minha cabeça aquilo. Eu fui uma vez, nem fui eu que fiz a sopa. Então, assim, muitas vezes a gente recebe, assim, de graça, uma coisa que a gente faz. Eu achei que foi de graça, porque eu achei que foi tão pouco. Mas, assim, eu sinceramente, apesar da gente não receber, a maioria das vezes, a gente não perceber o quanto qualquer caridade nos ajuda na vida, a gente já recebe todo dia. Às vezes a gente acha que não é um presente explícito, uma situação. Eu vi ontem no jornal falando sobre o Fantástico, né? Que não sei quantas milhões de pessoas vivem com 80 e poucos reais por mês. Então, nesse momento, eu me senti muito agradecido. Só de eu ter minha casa, que eu ter meu teto, né? Mostrando pessoas que não tinham uma casa, não tinham nada. E são milhões. Quanta criança passando fome por aí, né? Isso certamente já é um retorno de algo de bom que a gente já fez. Já a gente melhora a cada dia, né? A cada dia a gente melhora. Então, não vamos desanimar, não. Eu acho que o Natal está aí. Você falou uma coisa muito legal dos presentes. A gente compra presente para todo mundo que a gente gosta. Tem gente... Aí ganha aquele presentinho que a gente acha que não gostei. Tem tanta coisa boa, ganha essa porcaria. É assim que é. É assim mesmo. Então, o Natal é um bom momento para a gente exercitar o que você falou aí. Verdade, Vamos aproveitar, Eduardo. Vamos ler, então, a 7ª, porque está quase a nossa hora, né? De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse, quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia
que penetrasse todos os mistérios, como tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está no alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. É tudo que nós já colocamos desde o começo, né? E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Não é bacana esse ensinamento de hoje, gente? Quem vai dizer que não, não é? Quanta coisa nós ainda recordamos, porque nós já sabemos, né? Só não conseguimos colocar em prática. Então, todos os dias nós tentando ler o Evangelho, tentando colocar Jesus, né, no nosso dia a dia, os ensinamentos de Jesus, a fé em Deus, e todos os dias da nossa vida, a cada dia nós vamos melhorando mais, né? Então, estamos aí, é só isso que eu tenho para falar. Vocês me perdoam, me desculpa, e se quiserem alguma coisa melhor, peça outra. Não, está ótimo. Peça outra aí, que é o meu quinhão. Maravilhoso. Fala muito bem, você fala com o coração, muito bonito. É verdade. Bom, meus irmãos, como está chegando aí no nosso horário, né? Se ninguém quiser comentar mais alguma coisa, vou pedir a nossa irmã aí, Aparecida, para fazer a oração aí de encerramento do nosso estudo da noite. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer aos trabalhadores do Divino Espírito Santo, os espíritos protetores, por todo o apoio, por toda a inspiração, por estar sempre conosco, nos ajudando, nos amparando sempre. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que nos tem dado, Senhor. Agradecemos a presença desses irmãos, espíritos amigos, trabalhadores da seara do Pai, que está sempre nos ajudando, nos amparando, nos intuindo, Senhor. Que eles possam permanecer conosco, Pai, pois precisamos muito da sua ajuda, da sua proteção. Queremos te pedir, Pai, pelos irmãozinhos que estão nos leitos de dor, acamados, pelas famílias desoladas, pelas crianças abandonadas, e por todos esses irmãos, Senhor, que estão pelas calçadas, nos asilos, nos hospitais. Olhai por eles, Jesus, desça sobre nós o seu olhar divino, para que possamos sentir menos dores, Senhor, nos acalentar. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que nos tem dado, Senhor. Só temos o que agradecer, Jesus, pelo trabalho, pela experiência, pelo carinho, pela atenção, por todo o nosso apoio, Jesus. Graças te damos por tudo, Pai. Pedimos autorização para encerrar os trabalhos da noite de hoje na tua santa e bendita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Obrigado, Valquíria. Obrigada. Gratidão, Valquíria Maria. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Você é 10, falou muito bem, gostei muito da sua previsão. Né? Opa, a caridade de vocês, hein? Eu agradeço. Tá vendo? A gente já aprendeu. É isso aí, pessoal. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tá, até quarta-feira. Abraços, beijos de todos. Beijo, até mais. Boa noite, Dona Santinha também. Boa noite. Com Deus, todo mundo. Boa noite, até quarta. Beijão, Valquíria. Obrigada. Ô, Valéria, o coraçãozinho é um para você e outro para Santinha, tá? Ah, obrigado, paixão. Diz a ela, eu mando 2, um para cada uma.
Tá bom, obrigada. Um beijo, meus queridos. Dormamos Beijo para vocês. Até Tchau. quarta e tenham ótimos dias até lá. Se Deus quiser. Beijo, saindo.